pessoal, estamos aqui hoje para mais um episódio da FV Podcast. Nós trouxemos aqui uma convidada super especial, que em breve vocês vão saber quem é, tá? E vai falar sobre dores crônicas, ou seja, eu acho que todos nós temos uma dorzinha em algum lugar, né? Então, olha só, a gente vai cuidar dos nossos empresários, né? E é uma pessoa que tem propriedade do que fala. Em breve você vai conhecer quem é a nossa convidada. E aí eu vou agradecer aqui agora os nossos patrocinadores, que é a Unitar Comunicação, a Porto Seguro, Cicobi Fluminense e o Terceiro Setor. Bem, a nossa convidada é uma jovem doutora, né, que se chama doutora Lara Martini. É um prazer tê-la aqui com a gente no RV Podcast. Nós vamos falar hoje sobre dores crônicas, né, que é a especialidade dela. Ela também trabalha no UTI, né? E a gente gostaria, doutora Laura, que você falasse um pouquinho para a gente, né, de quais são os pilares e como, né, a gente pode ajudar as pessoas a ter menos dores. Primeiro, é um prazer estar aqui, Uhum. Fabi. Muito obrigada. Estou muito honrada com o convite, muito feliz de estar aqui hoje falando um pouquinho sobre dor crônica, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores, porque dor é uma especialidade que é relativamente nova, né? Muita gente não conhece, nunca ouviu falar que existe uma especialidade médica exclusiva para tratar dessas dores crônicas, e eu tô aqui para isso, né? Vamos conversar sobre o que a gente pode fazer para prevenir. Eu acho que aquele feijão com arroz bem feito, né, então a gente falar sobre uma vida saudável, sobre pilares de uma vida saudável, a gente consegue prevenir muitas doenças, inclusive a dor, seja ela aguda ou seja ela quando ela se cronifica, né. Que seria uma boa alimentação, movimento, então atividade física, né, a gente se encontra fazendo nossa musculação, então, o que a pessoa Então, puder. no caso, para você sanar essas dores crônicas, um caminho seria fazer atividade física. Com certeza, para prevenir e para sanar. A gente tem muito essa ideia de que o paciente está com dor, ele tem que estar em repouso, né? Então, minha coluna está doendo, vou ficar em repouso, ou enfim. Ou tomar um remédio. Ou Não tomar é a mesma remédio. coisa. É claro que tudo tem o seu momento, né? E tudo Uhum. sob orientação médica. Então, eu fico muito preocupada nos pacientes que vão no balcão da farmácia e compram anti-inflamatório e vai Então, né? tomando, exatamente, e vai se automedicando, e isso pode trazer graves danos, né, à saúde. Mas a gente tem um termo falando sobre atividade física que é a cinesiofobia, né? O paciente, às vezes, ou ele está se recuperando da dor e tem medo de se lesionar, de se machucar de novo, então acaba ficando em repouso, ou ele está numa crise de dor ou numa dor crônica que está agudizada e acha que tem que fazer repouso. E assim, são pouquíssimas exceções, pouquíssimos casos em que a gente recomenda o repouso ao paciente. É claro que tudo dentro, né, da sua limitação, pode, sempre de preferência orientado, mas atividade física com certeza E é um aí perguntar em remédio. relação às mulheres, né, tipo assim, a gente quando chega na fase da menopausa, né, tipo assim, Uhum, como cuidar das mulheres de uma forma que a gente sinta, esse impacto de uma forma mais leve, né? uhum. Porque eu sinto que às vezes essa parte do calor, que são sensações que a gente às vezes desconhece, Acho. né, Uhum. ou até dores de cabeça, né, que você, tipo assim, tem dores crônicas, tipo assim, que você tem uma enxaqueca, né, e que você não tem aquele ciclo menstrual, né, tão. E não só na menopausa, né, em todas as fases, eu acho que nós mulheres, a gente tem muito isso, a gente está mais exposto, eu acho, mais expostos à dor crônica, mais vulneráveis a esse tipo de dor e esse tipo de sofrimento, por conta da parte hormonal, né. Todos os meses a gente tem uma montanha-russa ali de hormônios e de emoções, que com certeza colocam a gente nesse spotlight, assim, né, para ser mais vulnerável às dores. E principalmente as mulheres entrando, né, nessa fase da menopausa. A dor já é uma coisa multifatorial, sabe, Fabi? Então, eu não posso falar que é só a parte hormonal ou só a parte emocional, Mas você comportamental. aconselha a gente a cuidar, começar cuidando, assim, de onde para onde? Eu não sou da área, tá, gente, mas a doutora Lara é, né, e ela é especialista O que eu nessa dor crônica. o que eu aconselho é para todas as idades, então é aquilo que a gente estava falando, são os pilares de uma vida saudável. Então, se essa mulher ela tiver um acompanhamento com o seu ginecologista, com o seu endócrino, se ela tiver uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação rica em nutrientes,
Se ela praticar atividade física, se ela tiver um sono, Fabi, o sono de qualidade, é tudo de bom. Eu falo que o sono e a academia ou atividade física, tira a academia, a atividade física no geral, são os remédios mais baratos que a Naturais, gente né? tem. Exatamente. Então, se ela fizer esse arroz com feijão bem feito, seja essa mulher em qualquer fase da sua vida, ela vai prevenir várias O dores. conselho que você tem a nos dar hoje, né, que eu acho assim super interessante, é que primeiro nós temos que fazer o dever de casa, Uhum. né, que é o arroz com feijão que você fala. E a partir disso daí, quando que você, né, como uma médica especialista da área da dor crônica, você vai, você teria algum caso prático que você poderia nos contar, tipo assim, de uma determinada idade, né, Uhum. e que a pessoa for necessário usar o remédio ou simplesmente a academia, a alimentação resolveu? Fabi, vamos lá. A academia, a alimentação resolve uma grande parte. Por quê? Porque quando a gente dorme bem, quando a gente se exercita, e aí quando eu falei para tirar a academia, claro que se você tiver condição, vá à academia. Um treino de força, de musculação, de resistência é muito importante para o tratamento das dores. Mas seja sua caminhada, seja uma natação, enfim, o que você puder Te fazer. dê satisfação. Te dê satisfação, claro, e aí é isso que eu tô falando. Por exemplo, um treino de força é excelente, mas um aeróbico, enfim, algum esporte. Mas um sono de qualidade, uma boa alimentação, o que que isso gera? Por que que só a gente fala que isso é ótimo para a saúde no geral, mas por quê? Porque a gente libera endocannabinoides, a gente libera opioides endógenos. Os opioides, né, a gente conhece essa classe dos medicamentos que tem essa crise nos Estados Unidos. Tiveram vários filmes e séries na Netflix no ano passado, se não me engano, né? Mas a endorfina, que a gente libera quando a gente faz exercício físico e é o hormônio do bem-estar, é um opioide endógeno. Endorfina é primo da morfina. Ou seja, então por isso que eu falo sobre ser excelente para o tratamento e para a prevenção da dor. Não é só porque vai trazer uma saúde boa para a gente no geral, mas realmente tem atividade na dor. Por que que as pessoas elas querem, né, é muito mais fácil ir para o remédio, Muito mais, né? né, do que se conscientizar do que é bom para a gente mesmo, né? Isso é muito importante. Quando a gente estava até conversando, né? Quando o paciente chega no consultório, isso tem que ser muito bem alinhado, porque não adianta, porque a medicação, Fabi, é excelente. Eu falo muito isso no consultório, que é o seguinte, a gente está em pleno século XXI, a medicina avançou muito. Então tem gente também que é completamente avessa a tomar remédio. Se você tem a medicação instruída pelo seu médico, a gente tem a possibilidade de um tratamento, poxa, vamos fazer uso, até porque não é para a vida toda. Algumas vezes sim, mas muitas vezes não. A gente nos bastidores, você tem um programa, né, que você está falando aí, você Sim, montou uma sim. equipe. Fala um pouquinho para a gente dessa equipe de trabalho, né, e como você pode trazer isso para a sociedade de uma forma que vai ajudar a gente a ajudar a sociedade a não ter esse tipo de dor, ou não se cuidar melhor, né? Perfeitamente, Fabi. Bom, eu atendo no consultório, né, junto com meu marido, ele é neurocirurgião, doutor Eduardo Piassi, e a gente percebeu que eu posso fazer um bloqueio nesse paciente, eu posso fazer a medicação desse paciente, ele pode operar o paciente, mas muitas vezes, como eu disse, a dor é multifatorial. Então tem o fator emocional que é importantíssimo, tem o fator nutricional, enfim. Então o paciente continuava com aquela dor, ele continuava carente daquela atenção, daquele acompanhamento, e aquela dor não cessava. E aí que é muito interessante, porque a dor crônica, como definição, ela não precisa ter uma causa específica, porque às vezes você tira a lesão, você tira aquele sofrimento da cirurgia, por exemplo, aquela coisa cicatriza e a dor continua. Por quê? Por conta de todos esses outros fatores que a gente tem na nossa vida. Iniciar. Então a gente montou um programa chamado Viver Sem Dor, que a gente vai contar com essa equipe multidisciplinar. É um programa de 6 meses, onde a gente acompanha, eu e ele acompanhamos o paciente. Todo mês a gente vai ter a consulta, tem bioimpedância, e aí tem o acompanhamento psicológico, Gente, muito legal. tem o acompanhamento com o personal trainer, tem a consulta com a Vou nutróloga. colocar depois o contato dela, Ah, sim. embaixo, que Obrigada. procurar e tudo Sim, mais, com né? certeza, porque aí é realmente para aquele paciente mudar a vida, né? Realmente naqueles 6 meses. Para todas as idades. Além disso, a gente tem não só dessa parte de acompanhamento, mas com uma manutenção da saúde. Às vezes o paciente já cuidou da dor dele, mas quer continuar acompanhando para, né, prevenir que isso volte. A gente também tem, dentro
desse programa a parte com as tecnologias que a gente tem no consultório, como terapia por onda de choque focal, o laser de alta potência, enfim. Então, é realmente pra gente ver aquele paciente como um todo, 360 graus, porque aí sim a gente acredita que a gente consegue exatamente E o que eu ter um gostei resultado melhor. muito, né, de conversar com você, bater esse papo, é que você só usa o medicamento em último caso, Não vou falar que é o último caso, mas quando necessário. quando necessário. Quando Você é necessário. evita isso. Eu evito, mas assim, eu também não tenho aversão a ter que usar a medicação. Desde que seja a medicação certa, a medicação com acompanhamento. Não é, toma isso daqui, tchau, vai embora muito bem. Não é assim que funciona. E eu tenho muito medo do paciente que se automedica, principalmente com anti-inflamatórios, que é uma coisa que a gente consegue na farmácia facilmente, né? E pode trazer vários danos à saúde. Às vezes a gente tem muito medo da medicação mais forte, como a morfina, Lógico. né? Como os opioides, e a gente esquece daquilo que tá ali, aquele perigo que tá ali à espreita. Que o anti-inflamatório também não é um vilão, mas ele serve naquele momento, né, por tantos dias, para poder tirar O daquela que eu mais gostei que torna o doutor Galara diferente, né, é exatamente essa não usar o medicamento, só usar porque quando o médico usa o medicamento, você vai sair lá sorrindo meia hora depois, né? Vamos botar assim, meia hora depois, né? Sim. E quando você vai fazer esse trabalho de forma contínua, você é uma construção. É uma construção, só que a longo prazo, porque eu posso, assim, a gente usa a mão das Uhum. medicações, dos bloqueios anestésicos, com certeza. Mas eu, por exemplo, sou da escola da medicina regenerativa, né? Onde a gente realmente estimula o nosso próprio corpo a se A curar, produzir ali os hormônios necessários. exatamente. Então, assim, ali a gente vai na raiz do problema. Então, às vezes o paciente precisa da medicação, sim, às vezes é importante, que bom que a gente tem Você isso, fez ia mais, né? né? Pela forma que a doutora Lara cuida da dor crônica, por isso eu quis trazer para você hoje aqui um pouquinho de como a gente, né, cuidar da mulher, cuidar de, né, não só da mulher, porque, na verdade, o que ela faz é unissex, né? Tipo assim, Não, tem então, muito paciente homem, é, tem muitos né? pacientes homens, sim, com certeza. E uma outra Mas nós mulheres temos uma característica que a gente esquece muito da gente pra cuidar do outro. verdade. Então, o que mais chega pra mim é assim, cuidei do meu pai, da minha mãe ou do meu marido doente durante tantos anos e agora a conta chega. Sim. Porque esquece de si, exatamente. A gente tem essa característica, né? Verdade, a mulher, ela é muito, sei lá, não sei se é mãezona, se é família, eu não sei. Mas Né? é nosso, né? É muito Instinto, assim, né? de abraçar as De causas. cuidar, isso. Uma outra coisa também que eu queria que você nos falasse, o que que é nesse universo, né, da dor crônica, que é preparo do solo? Esse termo que você, né, Eu sou você fala apaixonada. muito, preparo do solo, né? Eu sou E qual a apaixonada. importância disso? Fala para nós aí. Eu citei aqui rapidamente a medicina regenerativa, né? Que a gente usa muito no consultório, por exemplo, a terapia por ondas de choque, a gente estimula o próprio tecido a se regenerar e aí cessar aquela inflamação a longo prazo. A gente pode usar, por exemplo, as células-tronco nesse trabalho de medicina regenerativa, então eu gosto muito desse tema. Só que não adianta eu pegar um paciente que tem todas aquelas bases que a gente falou no início, que estão ruins, estão desequilibradas, tem um estresse, não consegue gerenciar a emoção, um paciente que não dorme bem, um paciente que está obeso, que está inflamado, que está sedentário, e achar que dali eu vou conseguir pegar células-tronco, eu vou conseguir ter um organismo saudável. Exatamente. Então, antes de eu fazer, por exemplo, uma infiltração, eu preciso cuidar da base da saúde desse paciente, para poder eu justamente ter ali um campo, um solo fértil para a gente conseguir fazer o tratamento e ter o resultado. O preparo do solo, eu já tive uma horta um tempo atrás, eu e meu marido. E eu fiquei curiosa, né? E aí, Que é preparo do solo? e é exatamente isso. Antes de você plantar alguma coisa, você tem que preparar esse solo. Uhum. Certo. Então é basicamente o que a gente faz. Então é um termo muito usado na medicina regenerativa e que eu gosto muito porque é isso de ver o paciente 360 graus antes da gente, de fato, que a gente vai fazer o procedimento, o bloqueio ou a tecnologia, a gente precisa ter um corpo saudável, né? Um corpo que está apto para receber essas tecnologias. Essa situação, né? Exatamente. Para a gente ter um resultado, nossa, os resultados são assim muito melhores, com certeza. Uma outra coisa também que você falou, né, que você tem um presente pra gente, que é o e-book, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu e-book pra gente, né? E aonde que a gente pode adquirir o seu e-book, Ai, né? obrigada. Bom,
Dito tudo isso, né, eu percebo que o gerenciamento de estresse é uma coisa que carece na nossa vida. E aí eu faço minha culpa, porque muitas vezes eu também tenho que lançar a mão das dicas do e-book para poder a gente conseguir ter uma vida mais saudável, uma mente mais saudável, mais calma, né? Hoje é tudo acelerado. O áudio no WhatsApp é 2.0, o vídeo no Instagram, se tiver 30 segundos só, a gente já passa. Isso não é? Então, Uhum. e acaba que isso a gente fala que é uma O obesidade de cérebro, informação, ele né? é alimentado 24 horas 24 horas. e só traz Não, resultados, e é às um vezes. excesso de dopamina. Até tem eu li o livro, né, sobre a dopamina, e a gente fala sobre isso, estava muito em voga esse livro. E é um excesso que a gente tem. Então acaba que isso vai trazendo a gente para uma ansiedade, para sintomas depressivos, porque realmente você é hiperestimulado o tempo todo. E isso também acontece e também prejudica a parte da dor. Então, o paciente que está muito ansioso, às vezes ele tem uma dor articular, ele tem uma dor no ombro, de repente essa dor já é enorme, já tá no corpo todo, já tá no braço, e agora eu não consigo mais dormir. E aí o que que eu reparei? A gente não para, a gente não respira. E aí que entra o mindfulness, né? Eu tava estudando sobre isso, né? E acabei dando uma aulinha para os pacientes lá do Einstein também, na época sobre isso, e me encantei com o tema, que nem eu me encanto com o preparo do sol. Então eu preparei um e-book com algumas dicas pra gente fazer, pra gente praticar o mindfulness, que não é só meditação, não é só um yoga, não é isso. É você ter atenção plena no que você está fazendo. Você está comendo, você está mastigando, você está saboreando, você está entendendo a textura, o sabor, as cores, e não comendo aqui, rodando, né, no celular, por exemplo. Então, você está com a pessoa que você ama, você está lendo um livro, você estar presente naquele momento, que eu acho que é uma coisa que falta na nossa sociedade, né? E a gente tem que Legal. praticar de forma ativa. Então, o nome é o Mindfulness, um caminho para o alívio da dor. Tá disponível na Hotmart. Tá disponível na Hotmart. Tem uma playlist que você coloca na playlist, você acha no Spotify, né? Que tá lá descrito. E você escuta durante todo o e-book. Tem uma música para cada prática. Tem o escaneamento corporal, que é uma prática que eu gosto muito, que o paciente se deita, ou enfim, tá numa posição confortável, e ele realmente começa a entender o que tá doendo. O que que eu tô sentindo no meu ombro? É uma agulhada, é uma fisgada, é uma queimação? Não, não é. Será que é no braço todo? Ou será que é naquela articulação? Será que é no corpo todo? Ou será que é o meu joelho que dói quando eu faço tal coisa? E ali a gente dá uma. É como se a gente desse uma enxugada na dor, né? A nossa percepção de Como dor. se fosse absorvendo aquela dor, Exato. né? Que você fosse curando a E cabeça entendendo, aqui. e a gente entende. Então, de repente, ai meu Deus, parece que passa um caminhão por cima, meu corpo todo tá doendo, e de repente você fala assim, peraí, não é o corpo todo. Eu tô com uma dor assim, assado. Isso é ótimo até para consulta, porque você consegue levar para o seu médico assim, minha dor tem tal característica em tal lugar, acontece quando eu faço tal movimento, com tal. E aí a gente consegue tratar de uma forma muito melhor. Ele não vai curar a dor, mas ele vai te trazer um alívio e melhorar a sua percepção de dor, o seu sofrimento, né? Passa a se conhecer a si A se próprio, conhecer, né? exatamente. Então, o tratamento, ele da dor crônica, ele passa pelo caminho de você conhecer Da a si escuta, próprio, né? exato, da escuta, né? A gente não para respirar, para se escutar. Então, o mindfulness, ele entra aí. E é uma coisa que é da sociedade, né? Então, eu não tô nem. Desde que eu faço meia-culpa, eu não tô nem tirando meu corpo fora. Muitas vezes, eu também preciso recorrer a essas práticas de mindfulness, né? Para poder a gente conseguir ter essa atenção plena, para a gente poder ter calma, para a gente poder ter o gerenciamento do estresse, que isso é importantíssimo para nossa saúde em geral, não só para dor. E o que que o estresse causa na dor crônica, né? Tipo assim, ele pode levar uma pessoa, me fala assim, em exemplos, o que que a dor crônica pode, faz a pessoa ter algum tipo de alucinação, ou a pessoa ficar meio perdida, porque existe vários tipos de paciente, né? Existem. Tem uma coisa engraçada, você falou ficar meio perdida. Tem uma questão que acontece muito, muito, principalmente em mulheres, ali na faixa de 40, 50 anos, ou até mais jovens. Cada vez mais eu tenho pacientes mais jovens. Por exemplo, com fibromialgia. A gente tem um termo que a gente chama. Ai, a gente chama de fibrofog. Fog em inglês é névoa, né? Uhum. Então é como se a memória estivesse falhando. Parece que
tá tudo nublado, parece que fica aquele pensamento lento, então isso acontece muito, né. Mas outra coisa, assim, relacionado ao estresse, né, à ansiedade, por exemplo, eu vejo que pode ser um gatilho muito importante e gera um ciclo vicioso. Quanto mais dor você tem, claro, mais triste, mais estressado e ansioso você vai ficar. E quanto mais ansioso você ficar e mais estressado, mais dor você vai ter. Então, isso acontece muito. Às vezes o paciente chega, eu falo: "Quando começou a sua dor?". "Ah, foi quando teve aquele evento traumático", Sim. ou pior, "quando eu tô mais estressado". Isso não tem dúvida. Eu tive fibromialgia, né, e como que eu, me curei, né, eu sou uma prova real, né, que De realmente controle, né. como você falou, fazer o dever de casa, o básico é importante, né. Uma das coisas que, né, foi até onde eu conheci o personal Hugo, né, que Uhum. hoje a gente, né, A gente se conheceu por lá e ele está no nosso programa Viver Sem Dor, então o programa de tratamento é com ele. eu lembro que eu só tinha o horário do almoço para fazer a musculação. E quando eu comecei, eu sentia dores no meus assim, na minha mão, que eu segurava peso, minha vontade era soltar o peso. Uhum. E o Hugo teve toda uma paciência de ir treinando, e eu comecei a conseguir A pegar mais pesos, né. posicionamento. E daí, né, entender que, havia possibilidade de melhora, né, então, tipo assim, eu, né, nem sabia que você ia tocar no caso da fibromialgia, né, mas eu sou um caso real. Hoje não sinto nenhuma dor e eu evoluí, assim, muito em relação a isso, E posso te entendeu? falar uma coisa, na fibromialgia, o tratamento, assim, a primeira linha de tratamento, é claro que existem medicações e elas são importantes, né, então a gente faz, o uso muito controlado, acompanhamento e tal, mas a primeira Eu linha não uso remédio nenhum. A primeira linha é atividade física. Então, pacientes que têm fibromialgia e sentem muitas dores, às vezes é até recomendado algum tipo de analgésico antes e depois da atividade, só para ele não deixar de fazer atividade física, porque a longo prazo é o melhor tratamento para Mas no início eu fibromialgia. pensei em desistir pelas Ah, melas dores, porque tia. você já tá sentindo dor. A gente sempre sente uma dor muscular depois de um exercício físico, depois de iniciar. Então, o paciente fibromialgico sente muito mais. Mas é de tamanha importância que tem essas Mas hoje eu recomendações. falo pra você, eu tenho medo de sentir a primeira dor, que hoje eu não sinto mais. Porque você não para, você não tem Eu esse não parei intervalo. e eu só, tipo assim, adquiri, consigo pegar mais peso hoje, tô feliz. Condicionamento Sim, físico, né. consegui, controlar a minha cabeça, que o exercício físico conseguiu me ajudar nisso, entendeu? Endorfina, gente, nosso sistema endocannabinoide. Não vou lá pra bagunça. Exatamente. Ai, lá é maravilhoso, lá é quase uma terapia. Não, mas é exatamente, porque a gente produz neurohormônios durante a atividade física, que Muito são muito legal mesmo. importantes, né. Fora o ambiente também, né, que a gente se sente bem, eu acho que Em tudo casa, né. promociona, né. Com certeza. Como, por exemplo, eu vi que você é muito assim, eu acho que a dor, se você pega uma médica agitada, né, e eu vejo que você tem toda uma forma de condução, eu acho também que isso traz uma tranquilidade no paciente Sabe, tipo assim, de acreditar, né, você traz ele da onde ele está para colocar onde você quer que ele chegue, que né, é a eu acho que isso é escuta. importante. Essa é a primeira coisa que eu faço questão do paciente que tá na minha frente, aquele tempo é todo dele. Então eu quero escutar ele, eu quero entender, porque às vezes ele chega desacreditado, ninguém mais acredita na dor dele. "Ah, é Maria das Dores, é Zé das Dores". Isso acontece muito. Então a primeira coisa é isso, é a escuta, e eu sempre falo, é 50-50, mas se o paciente não soltar a minha mão, eu não solto a mão do paciente até o Então, fim. gente, olha só, eu acho que a medicina, né, era uma coisa incrível, né, existem médicos e, né, profissionais e profissionais, e aqui nós estamos com uma profissional realmente, uma pessoa, maravilhosa, que estuda, que cuida com carinho, que ama o que faz, né, então eu acho que amar o que faz, eu acho que a gente transporta isso Com para o outro, né, toda que é o cuidado, porque não é só o dinheiro, né, e a gente sabe que tem muitos médicos que na verdade, eles, eu acho que qualquer profissão, ou médico, acaba meio que ofuscando a gente, mas eu acho que a gente tem um lugar ao sol, por isso a gente ser dessa forma diferenciada, né, e buscar não só a parte financeira, eu acho que em primeiro lugar é o seu paciente e você, total, o assim, resto é resultado. é resultado, não, e eu sempre falo isso, quem faz medicina só por dinheiro, eu não sei como consegue, porque realmente eu dediquei a minha juventude inteira, minha vida, meus estudos, minhas horas com a família, horas, né, de sono, por exemplo, não façam isso, mas durante a faculdade, durante a formação, é uma dedicação, assim, e a gente vai para casa, a gente vai com o paciente na cabeça, eu durmo e acordo pensando em como
melhorar a vida daqueles que confiam a mim e a sua saúde. Então, é uma dedicação muito grande. Queria se você pensasse, né, em algo importante e deixasse aqui para os nossos ouvintes, que foi um prazer tê-lo aqui com a gente, né? E que você deixasse algo que fizesse lembrar quem é a doutora Lara Martins. Meu Deus do céu. Olha, eu espero que vocês não sintam dores, mas se sentirem no corpo, na alma. Pelo menos saibam que eu tô aqui para te ajudar no que for preciso. Toda a minha equipe, o consultório, né? A gente tá de portas abertas para te receber, para ouvir. Da melhor maneira. Exatamente. Eu acho que tratar dor não é uma pílula, não é um analgésico simples, é realmente você mudar a sua vida e ter qualidade de vida. Hoje a gente está vivendo aí até os 100 anos. Como que a gente vai viver os próximos 40, 50, 80 anos da nossa vida? A gente tem que começar a partir de agora e eu tô aqui para te ajudar. Então, gente, fica aí essa lição de vida, né? Que realmente eu acho que a profissão é fazer as coisas com amor e dedicação. Quero muito te agradecer as dicas que você deu a gente hoje, que foi maravilhosa. Foi uma tarde maravilhosa, né? E se Deus quiser, em breve podemos trazer outros assuntos, né? Ligados à dor crônica, porque eu sei que você é uma estudiosa, né? Uma querida. Obrigada. Então, assim, é um prazer, né? Trazer esses assuntos, né? Vir aqui. E ser muito bem-vinda aqui na nossa empresa, tá? Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês que nos assistiram também até agora. Um beijo. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores novamente, né? Que é a Cicobi Fluminense, a Porto Seguro, Unitar, Terceiro Setor. E até breve o nosso próximo episódio, né? E trazer novos assuntos que vocês adoram e a gente gosta muito de contar novidades. A gente só tá em caso realmente diferenciado aqui na FB Soluções Contábeis.